1.1, sobre aprofundamento de máquinas de corrente contínua, a gente falou mais sobre os efeitos da reação de armadura que são apresentados pelas máquinas de corrente contínua. Então, alguém aí gostaria de falar, se lembra sobre essa reação? Eu já coloquei aqui as respostas, tá bom? E aí a gente vai para ser mais dinâmico e não ficar muito agarrado. Então, a reação de armadura é o efeito desmagnetizante que a máquina CC apresenta devido à interação dos fluxos de campo magnético da armadura e do rolamento de campo. Esse efeito reduz o valor da corrente de campo efetiva, reduzindo também a tensão gerada. Então, nesse efeito de reação de armadura, que ocorre na máquina CC, há o arraste de zona neutra. Então, ele leva a algumas consequências. E temos intervenções que podem ser realizadas para minimizar esses efeitos, porque esses efeitos implicam na eficiência da máquina, no funcionamento da máquina. Então, isso aí é o que é o efeito. Agora, questão 2. Devido aos efeitos de reação de armadura, quais os efeitos a máquina CC apresenta quando em operação? Então, um dos efeitos eu falei, deslocamento da região da zona neutra no sentido oposto ao da rotação. Então, isso daí não faz bem para a máquina, não é eficiente. Outro efeito é a redução do torque do motor devido à desmagnetização. Se vocês forem lá nos slides, né, se vocês já tiverem impresso, então vocês vão ver lá todo o esquema de figuras mostrando esse deslocamento da zona neutra. Então, nós temos o deslocamento da zona neutra, temos a redução do torque do motor, devido a essa desmagnetização. Deixa eu ver aqui. E temos o centelhamento nas escovas devido a um curto-circuito da tensão induzida na armadura quando ocorre a comutação. Eu acho que o Aguinaldo estava na sala nesse dia, foi a aula 1. Então, temos esses problemas. Vocês estão me escutando? Estamos sim. Pode Tá dando continuar. algum problema aqui? Não, eu estava presente mesmo, estou escutando. Então, nós temos alguns artifícios que são utilizados para minimizar esses efeitos. Sobre isso fala a seção 1.1. Então, um dos efeitos é o ajuste da zona neutra utilizando o afastamento das escovas. O outro artifício é o uso dos interpolos. Então, as regiões das zonas neutras, você vai inserir mais um polo. Então, vai ser um interpolo, são menores, né? E temos também o uso de enrolamentos compensadores no estator da máquina. Ok? São as 3 formas. Se vocês quiserem ver um pouco mais sobre isso, vocês vão escrever isso lá no resumo de vocês. Então, lá no resumo, vocês vão ter detalhadamente sobre esses artifícios. Mas são esses 3. Né? Tem alguns exercícios que a gente fez também na sala. Então, ajuste da zona neutra através das escovas. Você vai compartilhar isso aqui com a gente ou não? Esse documento? Posso compartilhar. Beleza, obrigado. Fica mais fácil de estudar? Com certeza, né? Já tem a resposta aí também. Já ajuda. Mas, tá, o Marcos é o menino que não vai na aula. É o Marcos que falou. Agora? Não, foi o Túlio. Não, eu vou na aula sim, cuidado aí, confundir não, hein? Túlio é o que não vai na aula, então? Eu vou na aula sim, pô. É o menino que mora de moto? Eu sou o que trabalha em Timóteo, mas tá. sou sim. Tá, tô te confundindo. Eu acho que tem outro Túlio na sala, então. Tem, são 2 Túlios. Tá. Eu e o outro. Outro Túlio. O Brito e o Rodrigues. Então tá, joia. Túlio, eu vou disponibilizar. Então, nessa obrigado. você não esteve. Então, tem lá nos slides, mostrando os interpolos, onde eles ficam localizados, nas regiões ali interpolares, da região do estator da máquina, e aí você consegue visualizar melhor.
tá bom? Sobre a seção 1.2 das máquinas de indução, então a gente tem que lembrar que essa matéria de máquinas 2 é um aprofundamento. Então, ele vai falar tópicos que não foram ditos em máquinas 1. Então, eu não sei qual o objetivo do ensaio a vazio de rotor bloqueado realizado no motor de indução trifásica. Ah, esqueci de colocar a resposta. Então, o objetivo de ensaio, de qualquer tipo de ensaio que é feito em transformador ou motores, independente do tipo de motor, é para se obter os parâmetros internos da máquina. Então, você quer saber quais os valores das resistências, das reatâncias da máquina ali. No caso de você necessitar, em laboratório de algum desses dados, são feitos esses ensaios. Isso aí são empresas que trabalham na manutenção de máquinas e normalmente fazem esses tipos de ensaios. Os ensaios a vazio de rotor bloqueado realizados nas máquinas de indução se assemelham aos ensaios dos transformadores. Como eles são realizados e quais os parâmetros são obtidos? Então, o ensaio a vazio na máquina de indução e o teste de circuito aberto no transformador, ele é utilizado de forma a obter informações sobre a corrente de excitação e as perdas rotacionais. Então, eles são semelhantes, é igualzinho. O ensaio a vazio de circuito aberto no transformador é idêntico, a análise é idêntica. Então, para realizar esse teste, aplica uma tensão balanceada trifásica. Eu coloquei aqui só para complementar, mas era só esse tópico inicial que eu queria ver com vocês. Então, você aplica uma tensão balanceada trifásica nos rolamentos do estator com frequência nominal. O rotor é mantido sem nenhuma carga mecânica, ele está vazio, então não tem nenhuma carga acoplada ao seu eixo. Nesse caso, haverá uma pequena perda de potência devido às perdas do núcleo. Então, ele já consegue tirar aí alguns parâmetros, ao atrito e as correntes dos enrolamentos. Além disso, haverá uma perda rotacional, cujo valor total, quando em tensão e frequência nominal, será considerado constante quando em vazio. Então, através desses testes, ele consegue obter esses valores de corrente de excitação e as perdas rotacionais. Um outro teste que também é realizado é o teste de rotor bloqueado. Eu não sei se vocês chegaram a fazer em máquinas 1. Não sei, porque eu já peguei vocês no final. Mas eu fiz na faculdade. Então, o teste de rotor bloqueado na máquina de indução se assemelha ao teste de curto-circuito que é realizado no transformador para a obtenção dos parâmetros. Então, é o mesmo teste. Este teste provê informação sobre as impedâncias de dispersão do circuito. Então, um ensaio é para um objetivo e alguns parâmetros, e outro ensaio são para outros parâmetros. Então, esse teste provê informações sobre as impedâncias de dispersão. Para realizá-lo, o rotor é bloqueado de forma a barrar qualquer tipo de rotação. Uma coisa que nós falamos também, teve um exercício foi sobre uma tensão balanceada trifásica aplicada aos terminais de estator. A I3E recomenda que esse teste de rotor bloqueado ele é feito com a frequência cerca de 25% da frequência nominal. Então, o valor da frequência ele é 25%, né, da frequência nominal, que nossa é de 60 Hz. As reatâncias de dispersão em frequência nominal podem ser obtidas considerando que a reatância indutiva ela é diretamente proporcional à frequência. Então, assim, com essa variação de frequência, você também consegue chegar no valor de reatância. Ok? A questão 3, também sobre essa seção do motor de indução. A partir da análise da equação de torque desenvolvida pelo motor de indução trifásico, que é essa aqui que eu coloquei, não sei que eu coloquei eu aqui, o meu teclado, de tanto eu passar álcool em gel, ele está todo comprometido. Uma hora falha o S, falha o D, falha o X, e aí eu não sei. Passei álcool em gel e eu estraguei o teclado do notebook. Aqui, eu já perdi um celular, tá? Pois é, eu tô perto de perder o meu, porque aqui em casa eu passo álcool em gel e tudo. Aí eu tô vendo que eu já vou perder meu celular também. Não sei se você falando, tá difícil.
Não, eu fiquei chateado, porque é ruim demais ficar sem o S, sem o X e sem o Z. Escolar não tá fácil. Então, a partir da análise da equação aqui, e o circuito equivalente Thevenin já conhecido, aquele circuito simplificado do motor de indução, também tem lá nos slides, tá? Mas é coisa antiga, lá de máquina azul. Quais as conclusões podem ser obtidas? Então, a partir dessa equação aqui, a gente chega a algumas conclusões. Que são várias as conclusões. Mas uma delas é que a equação de torque, ela demonstra através de suas variáveis os 3 modos de operação possível do motor de indução. Quais são os 3 modos? Nós vimos lá em máquina azul. O motor de corrente contínua, ele funciona no modo como motor, no modo como gerador e no modo de frenagem. Ele não é muito eficiente no modo de frenagem e nem no modo como gerador. Então, a equação de torque demonstra através de suas variáveis 3 modos de operação possível, mostrando que para baixo valor de escorregamento, então tudo tem a ver com escorregamento, o torque mecânico varia com o quadrado da tensão de alimentação. Uma coisa que nós podemos ver aqui nesse gráfico também, que eu coloquei só de exemplo, é que de acordo com o valor da tensão, então aqui, ó, a tensão aqui em 1 PU, né, que pode ser, sei lá, 440, com a variação da tensão, você tenha também uma variação na curva característica da máquina. Então, você consegue trabalhar com torque e velocidade e também com escorregamento. Um problema que tem é que quanto mais a gente achata essa curva, né, com valores de tensão, os valores aqui de escorregamento, torque máximo, eles são alterados significativamente, não deixando a máquina tão eficiente. Então, é sobre isso aqui que essa análise que a gente faz aí com relação à máquina. Então, tem várias análises que podem ser feitas a partir da resistência do rotor, né? O torque está relacionado com a resistência do rotor, com o escorregamento. Isso aqui já é para a parte do rotor da máquina, R2 sobre S, já está relacionado com a resistência da máquina. Então, ele tem relação quadrática com a tensão. Então, são as análises que podem ser feitas a partir dessa equação. A seção 1.3 fala mais sobre máquina síncrona, tá? E aí, coloquei uma coisa simples aí, já tem uma questão dessa na prova. Não é essa, mas é parecido com essa. E está relacionado com o conceito. Então, em uma máquina de polos salientes, temos o eixo direto localizado ao longo do eixo. Quem sabe chutar aí essa resposta? Então, nós estamos na 1.3. Então, é uma máquina de polos salientes. Temos o eixo direto localizado ao longo do eixo do Rotor seria? Não. Do rotor, não, né? Lembra aí. Analisa essa figura aí também. Vocês não vão lembrar? Eu não tô, não. Lembram que a partir de polo saliente, é uma máquina de polo físico, a gente não consegue fazer esse tipo de análise, não tem polos. Deixa eu abrir. Então, você tem a zona interpolar da máquina e as zonas aqui polares, né?
Então, você pode decompor através desse diagrama fasorial, quando você faz o desenho, você pode decompor ele em eixo direto e em eixo quadratura, né? Então, ao desenhar o diagrama fasorial de uma máquina de polos salientes, o fluxo de campo se encontra alinhado ao eixo fluxo de campo. Questão 1.3, o fluxo de campo se encontra alinhado ao eixo tal, uma vez que as linhas de campo estão alinhadas com esse eixo no rotor da máquina. Então, está falando ali sobre eixo direto e eixo de quadratura. Em quais se enquadram? Você tem o eixo direto e o eixo de quadratura. Então, essa é uma zona polar. Isso aqui é uma zona interpolar. Você tem aqui uma relutância maior e uma relutância menor no eixo de quadratura. Então, questão 1.3, questão 1. Então, em uma máquina de polos salientes, temos o eixo direto localizado ao longo do eixo do polo e o eixo de quadratura localizado na zona interpolar. O eixo de quadratura está na zona interpolar. Então, ao desenhar o diagrama fasorial de uma máquina de polos salientes, o fluxo de campo se encontra alinhado ao eixo direto. O fluxo de campo encontra-se alinhado ao eixo direto, uma vez que as linhas de campo estão alinhadas com esse eixo no rotor da máquina. Ok? Então, vejam aí mais sobre esse assunto de eixo direto e eixo de quadratura, nós falamos na sala de aula, tem também nos slides, tá bom? Então, é simples, né? Você tem um eixo aí na zona polar e um eixo na zona interpolar. O fluxo de campo, ele está alinhado com o eixo direto. Ok? Com isso, você consegue fazer aqueles controles de velocidade da máquina que são vistos mais na frente. Isso aqui para uma máquina síncrona, mas a gente também decompõe essas eixo direto e eixo de quadratura, né, corrente de eixo direto e eixo de quadratura, para máquina de motor de indução, e com isso você consegue fazer o controle vetorial e escalar através do uso de inversores. Então, é importante a gente conhecer sobre eixo direto e eixo de quadratura da máquina, que nós estamos falando de máquina síncrona. Quais os tipos de ensaio podem ser realizados com a máquina síncrona de polos salientes, a fim de se obter os valores das reatâncias de eixo direto e de quadratura? Então, está tudo sem F. Então, para se obter as reatâncias de eixo direto e de quadratura. Por quê? Muitas das fórmulas das máquinas síncronas têm reatância de eixo direto e de quadratura. Então, você consegue obter através de ensaios. Quais são esses ensaios? Existem 2 ensaios que podem ser realizados com a máquina de polos salientes para determinação dos parâmetros. Esses ensaios são os de escorregamento e o de máxima corrente indutiva. No ensaio de escorregamento, o rotor é colocado para girar com velocidade ligeiramente abaixo da velocidade síncrona do campo girante do estator. E o enrolamento do rotor é mantido em aberto. Os valores, aqui era para ser maiúsculo, os valores máximo e mínimo da tensão de fase e corrente de armadura são medidos utilizando um osciloscópio. Então, esse tipo de medição aqui, ensaio no laboratório. Então, você consegue chegar, nesse tipo de ensaio, você consegue chegar nas reatâncias de eixo direto e de quadratura. Nesse outro ensaio aqui, somente eixo de quadratura. Então, no ensaio da máxima corrente indutiva, também realizado em laboratório, inicialmente a máquina é acionada como motor em vazio e a estação em valor nominal. A tensão de armadura é reduzida a 75% do valor nominal. Então, ele faz uma redução da tensão de armadura. Em seguida, reduz essa excitação até zero, inverte a polaridade, aumentando a excitação suavemente, e quando ocorre instabilidade de corrente, devem ser registrados valores de tensão
e corrente antes do início da instabilidade. Então, utilizando esses valores de tensão e de corrente, eles chegam nos valores de reatância de quadratura, que também tem as fórmulas lá nos slides. Então, as fórmulas são pequenininhas, simples, não vamos ter na prova, né, embora ela seja simples, são fórmulas que são utilizadas e obtém-se esses parâmetros da máquina que são utilizados em vários tipos de cálculo. Por isso, esses tópicos falam mais sobre os tipos de ensaios. Lembrando que no nosso tipo de serviço cotidiano, aí, de manutenção, de operação, a gente não utiliza muito esse tipo de ensaio em motores, né? Normalmente, eu não sei se algum de vocês aí trabalham na área de máquinas, mas o que se vê em áreas de siderurgia, papel e celulose, um motor ele deu problema, substitui, né? Você não fica lá fazendo ensaios, né? A não ser que seja um motor bem grande, um motor significativo, né? Um motor caro, e aí sim eles fazem esses tipos de análises. Tem algo errado? Alguém está me escutando? Normal. Não, tô te ouvindo. Eu estou escutando normal. Você está escutando? Escutar Tô sim. aprende mais. Normal. Então, na questão 3, na frase abaixo, relacione de qual tipo de rotor, de qual tipo de rotor nós estamos falando com a característica apresentada. Em máquinas de polos. Estão me escutando? Tô sim. Ah, tá. Tem hora que parece que dá algum problema aqui, não sei por quê. Escutando normal. Em máquinas de polos, reduzir muito a corrente de excitação da máquina pode fazer com que o torque desenvolvido seja menor que o torque requerido no eixo. E se isso acontecer, a máquina perde o sincronismo. De qual tipo de rotor nós estamos falando? Então, nós temos os rotores de polos lisos e de polos salientes, né? Quando a gente fala de máquina síncrona, isso é muito importante. Então, qual os tipos de polos nós estamos falando? Máquinas de polos lisos. Reduzir a corrente de excitação da máquina pode fazer com que o torque desenvolvido seja menor que o torque requerido no eixo. Eu já falei que a máquina que é polos lisos. Já, né? Isso é em máquinas de polos lisos. Isso acontece. Já nas máquinas de polos salientes, a corrente de excitação pode ser reduzida até zero ou até mesmo invertida em alguns casos, desde que o conjugado de relutância mantenha a máquina em sincronismo. Tá? Eu peguei um texto ali falando sobre a relação entre a máquina de polos lisos e a máquina de polos salientes. Então, 2.1 está falando sobre máquinas síncronas. Vocês sabem a utilização de uma máquina de polos lisos, né? E da utilização de uma máquina de polos salientes. Em quais tipos de aplicações eles têm. Isso é muito importante porque tem tudo a ver com o sistema de geração. Essas questões você tirou do livro? Alguns, sim. Beleza. Não são aquelas 3 do livro, mas estão relacionadas com o livro. Beleza. Quais os tipos de controle de velocidade são utilizados na máquina CC? Então temos essa unidade 2.1, 2.2, 2.3, tem aula gravada. Então, acredito que quem não esteve na sala de aula já deve ter assistido. Então, se não tiver assistido, tem todo o detalhamento lá gravado, né, que dá para vocês assistirem novamente, quantas vezes for necessário. Então, os tipos de controle de velocidade utilizados na máquina CC, tá tudo sem S, gente, porque não está funcionando. Então, nós temos o controle por meio do ajuste do fluxo de campo, controlando a corrente de campo, e aí nós fizemos uma análise com gráfico. Temos também controle por meio da resistência associada ao circuito de armadura, então associação de resistências.
E temos o controle por meio da tensão aplicada ao circuito de armadura. São os 3 tipos de controle que são realizados nas máquinas de corrente contínua. Para a questão 2. Então, lá no resumo de vocês vão resumir para mim cada item desse. Mas o importante é que vocês saibam que tem essas 3 formas de controle da máquina de corrente contínua. Qual a relação dos tipos de controle de velocidade do motor de corrente contínua com a equação apresentada? Então, mais uma análise de equação. Então, você tem aqui a equação de velocidade do motor, né, que está relacionado com a tensão, K vezes o fluxo, menos a resistência, sobre K vezes o fluxo ao quadrado, multiplicado por torque. O torque e velocidade, eles são sempre atrelados. Então, uma resposta é que a equação desenvolvida de velocidade em função do torque nos mostra que a regulação de velocidade do motor CC pode ser feita das 3 formas mencionadas de controle da equação anterior. Ao analisarmos a equação, podemos perceber que para determinado valor de torque, ao se aumentar VA, a velocidade ômega-m aumenta, né? Ao se aumentar VA, ômega-m aumenta, e se aumentar a resistência, por meio das resistências externas, que é o tipo de controle, ou o fluxo, então o X aqui não está funcionando, por meio da corrente de campo, a velocidade diminui. Então, são análises relacionadas a esse tipo de controle. Então, você consegue controlar a velocidade através do fluxo de campo, que é o primeiro. Então, você tem aqui, ó, K vezes o fluxo, está relacionado com o fluxo de campo. Você tem controle por meio da resistência associada ao circuito de armadura. Então, essas resistências de armadura é um método de controle também. E outro por meio da tensão aplicada ao circuito de armadura, tensão de armadura, também você consegue controlar a velocidade na máquina. Então, através dessa forma, você vê esses tipos de controles que foram implementados. Essa questão 3 é uma questão bacana, que pode cair na prova, né? Nós fizemos a análise de todos os gráficos do controle da questão da seção 2.1, e aí vocês têm lá na aula gravada. Então, essa questão 3 é do livro, ela é legal. Considere uma máquina de corrente contínua com controle de velocidade dado, conforme mostra o gráfico a seguir. Na região 1, a velocidade é elevada até a velocidade base. Então, você tem aqui uma velocidade até a velocidade base. Então, provavelmente a velocidade nominal. Com o torque constante. A partir desse ponto, na região 2, a potência no eixo é mantida constante, de forma que, se a velocidade da máquina for aumentada, haverá queda no valor do torque mecânico. Então, nós vemos aqui queda no valor do torque mecânico. Então, com base na figura e no texto dado, os tipos de controle utilizados na região 1 e 2 são, respectivamente, então, se a gente pegar o gráfico isolado dos controles que nós temos nesse tipo de máquina, esses 3 tipos de controle, cada controle tem um gráfico. Se a gente pegar o controle da máquina de corrente contínua, nós vamos ver a característica dele aqui na região 1 e na região 2. Então, com base na figura e no texto dado, os tipos de controle utilizados na região 1 e 2 são... Então, já deixei aí a resposta, né? Mas vocês podem ver aí em cada tipo de controle que foi detalhado. Então, o primeiro é controle de tensão de armadura e o segundo é o enfraquecimento de campo. Ok? A partir de IF. Então, a IF está relacionado com o fluxo de campo. Então, se você trabalha com IF, que é corrente de campo, você trabalha com ele, você tem um enfraquecimento de campo, uma queda no torque. Mas você tem um controle de velocidade, você pode fazer um controle de velocidade. Ok? Aí você tem as características de potência que estão relacionadas. Então, no controle de tensão de armadura, você tem um torque constante, você tem também uma linearidade na potência. Já no controle por fluxo que nós temos, você tem uma potência constante, mas, em contrapartida, depois que você eleva a velocidade acima da velocidade nominal, você tem uma queda no torque, conjugado à máquina. Vejam sobre isso aí. Temos o item 2.2,
que é o controle de velocidade conjugado no motor de indução trifásico. Então, quais os tipos de controle? Então, essa parte 2 é toda sobre o tipo de controle. Quais os tipos de controle de velocidade são empregados no motor de indução trifásico? Então, nós temos o controle através da tensão, o controle através da associação de resistências do motor e temos o controle por meio da frequência, que está relacionado ao uso de inversores. Nós vimos detalhadamente isso. Tem essa aula gravada. Questão 2. Como é feita a variação... Nosso Deus. Como é feita a variação de polos no motor de indução trifásico? Qual a sua desvantagem? Então, tem hora que dá, tem hora que falha o S, tá bom? Então, tem um tipo de controle, se bem que não é controle, mas um tipo de artifício, que não sei quem assistiu a aula lembra, que é utilizado em motor de indução, onde você faz uma variação do número de polos da máquina. Então, um exemplo, se a máquina tem 4 polos, você pode passar ela para um motor de 6 polos. Ou você tem uma máquina de 2 polos, você passa ela para 4 polos. E aí, isso aí, você tem uma máquina fixa com variação de polos. Eu nunca vi, mas tem existe esse artifício que pode ser utilizado na máquina a fim de se obter velocidades diferentes. Então, tem uma desvantagem nesse método. Então, esse tipo de ajuste de velocidade é determinado pela ligação dos enrolamentos. Então, tem alguns tipos de ligação que eu apresentei lá na aula, né? São ligações diferentes que fazem com que altere essa polaridade, essa quantidade de polos do motor. Então, de forma a estabelecer o número de polos adequado para a velocidade pretendida. Então, a desvantagem no método dos polos é que o fator no método dos polos consequência é que o fato das velocidades só pode ser alterado na razão de 2 para 1. Então, você só obtém velocidade 2 para 1. Ou você trabalha com 100 ou você trabalha com 200. Entendeu? Então, você não tem uma faixa de velocidade. Então, por isso não pode se falar em controle. Ou você tem uma velocidade 1.800 RPM, ou você vai ter uma velocidade de 3.600 RPM. Então, não sei se é o dobro, não é o dobro? Então, ou você tem um dado ou você tem outro, né? É isso daí. 1.800, né? Ou 3.600 RPM, entenderam? Então, ele tem uma máquina que ele pode alterar a quantidade de polos da máquina. Então, eu nunca vi. Isso aí na área da indústria. Então, isso aí para uma dada aplicação. Então, podemos dizer que esse usuário, ele tem uma condição de operação em um regime em que ele faz 2.000 operações no dia, e ele tem um regime em que ele vai fazer 1.000 operações no dia. Então, ele vai e modifica os polos da máquina, com isso ele obtém velocidades diferentes. É isso daí. Tá bom? Tá lá no livro, bonitinho, podem ler. Quais as vantagens do uso dos inversores de frequência para o controle do MIT sobre as outras formas de controle apresentadas? Então, a influência da variação da frequência na característica do torque da máquina, ela é percebida apenas na variação de velocidade, uma vez que a variação de velocidade do motor é em função da frequência de alimentação. Então, quando a gente trabalha com inversor, nós trabalhamos com frequência. Uma das vantagens, ou por controle escalar, ou por controle vetorial, né? Como vocês já devem ter visto. Uma das vantagens é que a amplitude do torque máximo, ele não se altera, apenas a velocidade na qual o torque máximo ocorre, como a gente pode ver aqui nesse gráfico. Outras vantagens estão relacionadas à redução de consumo de energia. Então, isso aí está relacionado com o inversor. Você reduz o consumo de energia, aumenta a vida útil do sistema, você baixa o consumo de manutenção, você automatiza o processo, entre outros 1.000 fatores que podem ser representados. Então, a gente tem aqui, olha, para uma dada frequência 12 Hz, ele obtém uma velocidade. Para uma dada frequência 24 Hz, ele obtém uma velocidade, até chegar na frequência nominal,
e a máquina desenvolve a sua velocidade aí nominal de 1.800 RPM. Qual a característica a ser observada? Torque máximo. Então, o valor do torque máximo, ele não se altera. Ok? Então, isso aí é uma das vantagens do uso dos inversores de frequência. Tá? Sobre inversores de frequência, vocês vão ver, ou já viram, aí em acionamentos elétricos, matéria de acionamentos. Então, a desvantagem relacionada ao controle. Então, a gente tem o controle através da tensão, né? E a gente tem o controle através da mudança de resistência no rotor. Então, qual que é a desvantagem desses controles? Que eu também falei com vocês. Então, o controle da tensão de linha, a desvantagem é que esse método de controle é utilizado em ventiladores que usam pequenos motores com rotor do tipo gaiola de esquilo, então ele está limitado. Entretanto, o intervalo de controle de velocidade ele é bastante limitado, apresentando baixo rendimento quando o escorregamento é elevado. Então, tem também aí as curvas características que foram utilizadas para esse tipo de controle, onde você varia ali a tensão. Nós fizemos uma análise na última aula. A desvantagem relacionada ao controle por mudança de resistência no rotor é que a inserção dessas resistências em série com o enrolamento do rotor reduz a eficiência da máquina em velocidades baixas. E isso porque aumentam as perdas nessa resistência. Também devido às variações de carga, a regulação de velocidade ela é prejudicada. Outro fator é o aumento do custo de manutenção e operação da máquina, o que já é um valor considerado quando se compara motores com rotor bobinado aos do tipo gaiola de esquilo. Porque esse tipo de controles de mudança de resistência, né, de essa inserção de resistência em série com rotor, está só disponível para rotores bobinados, né? O rotor do tipo gaiola ele é totalmente fechado, não tem como fazer a inserção de resistências. Então, esse tipo de controle ele só serve para um rotor bobinado, que já é um rotor mais caro, um tipo de máquina mais caro. Temos as fotos desses rotores lá nos slides, tá bom? Tópico 2.3 já está fresco, né? Nem precisava passar, foi da aula passada. Então, controle de velocidade conjugado nas máquinas síncronas. Peguei uma questão aí, simplesinha, né? Que foi utilizada lá no exemplo do livro. Então, o motor síncrono, 380 volts, 60 Hz, tem 4 polos e indutância síncrona de 20 mA, sabendo que sua tensão induzida varia conforme a frequência elétrica na proporção da tensão gerada ser igual a 10 vezes a frequência de operação, determine o torque máximo em frequência. Acho que isso aqui é 10K, tá, gente? Igual a 10K. Determine o torque máximo em frequência nominal, assim como a tensão necessária para manter o torque máximo igual ao valor da frequência em 40 Hz. Então, na última aula, a gente viu uma das equações de torque. Temos essa equação de torque máximo. Utilizando os dados do enunciado, a gente chega aí no torque máximo de 32,08 Nm. Então, para manter esse torque em 40 Hz, isso aqui é uma relação muito simples, por isso que eu coloquei aqui, não é um cálculo que tem que ser considerado. Então, você tem aqui aquela equação simples que a gente utilizou na última aula, que é a tensão nominal dividido por frequência nominal, que é igual a tensão aqui terminal dividido pela frequência de operação. Então, ele falou aqui que ele quer operar uma frequência de 40 Hz. Então, qual tensão que ele vai ter que trabalhar? Para um controle VF, um controle escalar, ele vai ter que trabalhar na tensão de 253,34 volts. Então, para ele trabalhar com torque em 40 Hz, ele vai ter que abaixar a tensão para 253, sabendo que a tensão nominal desse motor é 380. Ok? Isso aqui foi um exercício aí de exemplo que foi dado e a equação também que foi dada na última aula, que é uma equação muito simples, né? Você só relaciona
os valores base com aqueles que você vai trabalhar, né, de tensão e frequência. Ok? Outra questão ali. Existe uma complexidade no controle de velocidade das máquinas síncronas quando se trata de alterar a estrutura da máquina. Então, seja o número de polos. Então, essa facilidade que tem lá no motor de indução, a gente não tem. O motor de indução, ele está alterando ali os polos do estator. Então, nessa máquina síncrona, a gente não tem esse tipo de possibilidade. Então, essa alteração é não trivial e permite apenas um número limitado de velocidades, mas não é usual. Se parte construtiva do motor não pode ser modificada no decorrer da operação da máquina, a alteração da velocidade do motor síncrono é feita normalmente de duas maneiras possíveis. Então, nós vimos na última aula, ele está aqui, letra D, uso de inversores de frequência e controle de malha fechada. Então, o livro relacionou ali o uso de inversor de frequência com o controle escalar, onde você trabalha com tensão e frequência, e controle de malha fechada, onde você tem um sensor, né, para medir a posição angular do rotor, onde você tem um controle vetorial, que é um controle de malha fechada, que também é utilizado no inversor de frequência. Então, todos dois são tipos de controles que são utilizados nos inversores de frequência, tanto o controle escalar, você trabalha ali sem uma monitoração, né, do campo, com o retorno ali do ângulo do rotor, da posição, quanto o controle vetorial, em que você tem a posição exata do rotor através de um sensor. Ok? Então, para motor síncrono, são utilizados mais inversores de frequência. Complete a frase abaixo sobre a forma de controle vetorial do motor síncrono. Então, para o controle de conjugado por campo orientado, é necessário para medir a posição angular do rotor, a fim de realizar a transformação dessa matriz DQ0 para ABC. Então, você tem aí essa transformação, né, do eixo direto, de eixo de quadratura, das correntes de eixo direto, corrente de eixo de quadratura, em correntes ABC. Esse tipo de transformação, de matriz de Park-Clark, é utilizado também no controle de motores de indução, né? ABC em decomposição de eixo direto e de eixo de quadratura, corrente de eixo direto e eixo de quadratura. Nós falamos um pouco sobre isso, mas não vimos sobre esse assunto que não está abordado no livro. Então, dessa forma, determinar os valores de referência para as correntes de fase do motor que serão fornecidos pelos inversores de frequência. Então, o que seria esse algo para medir a posição angular do rotor? Pode falar aí. Quem é que está aí? Eu tô aqui, mas eu panguei na missão. Eu tô fazendo as atividades online. Então, gente, para o controle de conjugado por campo orientado é necessário um sensor de posição. Então, para o controle vetorial é necessário um sensor de posição para medir a posição angular do rotor, a fim de realizar a transformação de DQ de corrente de eixo direto, de eixo de quadratura, nas correntes trifásicas que são alimentadas no rotor. Com isso, você tem alguns valores de referência e consegue fazer esse controle vetorial, que é um controle mais eficiente